Prezados acadêmicos, tudo bem? Sou o professor Renato Aurélio e para mim é um grande prazer integrar este curso de Ciências Biológicas, licenciatura, com a disciplina de Língua Portuguesa. Tenho formação em Letras pela Universidade do Estado da Bahia, sou também doutorando em Estudos de Linguagens pelo Cefet, Minas Gerais, Campus 1. Outras informações sobre a formação acadêmica podem ser encontradas no currículo Lattes. A disciplina Língua Portuguesa integra a grade curricular deste curso com 45 horas aula. Observo que é bastante interessante, no núcleo de formação geral, que seja prevista tal disciplina para vocês, já que os fundamentos de língua portuguesa serão utilizados por vocês durante toda a formação acadêmica. Isso porque vocês deverão lidar com gêneros diversos, como o artigo científico, relatório, resumo, comunicação científica e outros gêneros textuais mais. Observamos que a língua e a linguagem constituem uma forma de interação. Portanto, vocês interagindo enquanto estudantes com os seus colegas e também com os professores. É pela linguagem que nós expressamos nossas incertezas, nossas angústias e também processamos a aprendizagem e as diversas concepções do conhecimento. Observa-se também que o avanço tecnológico deste milênio tem possibilitado uma verdadeira reestruturação social com a aquisição e com a proposição de várias linguagens, que ora se misturam, seja elas verbais ou não. Nós podemos ver que a internet é propícia para isso com o surgimento das redes sociais. Nesta primeira videoaula, abordaremos uma parte da primeira unidade do caderno didático, que é o maior. Portanto, da unidade 1, vamos falar sobre linguagem, língua, fala e gramática. Neste ponto, nós temos os aspectos introdutórios, conceitos básicos, além do processo de comunicação e funções da linguagem. Vejamos agora alguns conceitos básicos. O interesse pela linguagem é antigo e remonta ao século IV a.C., quando os hindus estudaram sua língua com o objetivo de evitar que os textos sagrados reunidos no Veda fossem deturpados, sofressem modificações. Portanto, desde aquele momento na antiguidade, havia essa preocupação em preservar as formas ditas cultas da língua. Atualmente, a linguística moderna define linguagem como manifestação de algo mais específico à língua. A linguagem possui, assim, uma dupla condição. Pertence ao domínio individual, porque é propriedade inata ao ser humano, e social também, porque só existe em sociedade. O linguista Fernand Saussure, considerado o pai da linguística moderna, separa a linguagem em língua e fala, como nós veremos neste slide 1. Aqui nós temos a imagem do autor, algumas informações bibliográficas sobre ele, vocês encontrarão aí no caderno pedagógico. A respeito da relação entre língua e fala, ou langue-parole, no seu curso de Linguística Geral, o autor nos diz que a língua é um sistema de signos, um conjunto de unidades que se relacionam dentro de um todo e é também a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo. Não pode ser modificada pelo falante e obedece às leis do contrato social estabelecidos pelos membros da comunidade. A fala, por sua vez, consiste em um ato individual que resulta das combinações das escolhas feitas pelo falante, utilizando esse código que é a língua, expressando-se através dos atos de fonação necessário à produção dessas combinações. Então vejamos, a língua está para toda a sociedade, não cabe a nenhum de nós modificá-la, e já a fala, essa sim pertence ao indivíduo, de modo que nós a utilizamos no dia a dia de acordo com os nossos interesses e de acordo com o contexto também, como nós veremos mais a seguir. Analisando essas proposições do autor, concluímos que a língua é ampla, é coletiva,
e está à disposição de todos os falantes da comunidade. Obedece a padrões criados pela própria comunidade. Logo, um falante não pode modificá-la. Ela serve a toda a comunidade e não a um membro específico. É a parte social da linguagem. Pensemos aí, pessoal, a língua portuguesa. O idioma que pertence ao Brasil, não é? Como herança de Portugal, e também pertence a outros países, ele é de origem, ele é de caráter social, portanto não cabe a nenhum de nós modificá-lo. Segundo Margarida Peter, ao contrário, a fala é individual. O falante tem a liberdade de buscar na língua os recursos que ela oferece, combinando-os como forma de manifestar suas intenções. Por isso, a fala é individual e tem um caráter dinâmico, já a língua, coletiva e com um caráter mais fixo. A autora Margarida Peter, em 2005, na página 15, conforme o livro citado nesse caderno didático, argumenta ainda o seguinte, vejamos. Convém enfatizar que a linguística detém-se somente na investigação científica da linguagem verbal humana. E nós observamos também aqui uma relação entre a linguística e a gramática tradicional. Sendo que a linguística, com um caráter mais científico, possui como objeto de estudo a linguagem verbal em uso, ou seja, para o linguista interessa descrever e explicar esses fatos da linguagem sem estabelecer juízo de valor do uso, enquanto a gramática tradicional é contrária do linguista, sua postura, pois, de acordo com essa perspectiva mais tradicional, sua finalidade é ditar normas e prescrever os fatos de linguagem. Portanto, uma diferença visceral aí entre as duas abordagens. Então, a gramática, conforme Peter argumenta, não reconhece a diferença entre fala e escrita e considera a escrita como modelo de correção para a língua falada. A posição da gramática é normativa ao dizer o que é a língua e como deve ser. Isto é, a gramática dita regras para o uso considerado correto da língua. E é ainda uma perspectiva que está em muitos livros didáticos e muitas propostas de ensino. Como falante de uma língua, sabemos que a língua escrita não é modelo para a língua falada, pois há diferenças entre essas duas modalidades da linguagem e tais diferenças se devem à organização e ao uso social, conforme nós veremos nesse terceiro slide. Para o linguista, não há um uso melhor ou pior, rico ou pobre, visto que o objetivo do pesquisador é descrever e não prescrever as normas linguísticas. As línguas naturais são simplesmente diferentes e, desde que atendam às necessidades de comunicação de seus falantes, já estão exercendo sua função, que é comunicar. Os estudos sobre as línguas concluem que todas elas possuem um sistema de comunicação estruturado, complexo e muito bem desenvolvido, inclusive as dezenas de línguas indígenas que nós temos descritas. A linguagem é, portanto, pessoal, responsável pela interação entre os indivíduos e estabelece pactos interindividuais, exigindo respostas em forma de reações e comportamentos dos falantes. Essa imagem alusiva traz a perspectiva de uma rede em que, hipoteticamente, os elementos, os indivíduos presentes na imagem, estariam interagindo a partir da linguagem. Estudar, então, a língua é buscar detectar os compromissos que se criam através da fala, como um ato individual, e buscar preencher as condições exigidas por uma situação de comunicação. Daí a importância da leitura cuidadosa de textos como forma de aprender as formas de linguagem,
dos textos diversos que vocês vão lidar durante o curso, também visando a aplicá-los nas suas produções, nos trabalhos diversos e em breve também nos eventos científicos de que participarão. Vejamos um pouco agora sobre a importância da comunicação humana. Como você bem sabe, nós sabemos, na sociedade em que nós vivemos, é de fundamental importância que saibamos nos comunicar de maneira clara e eficiente. Comunicação, pensamento e a própria vida são fatores que se complementam e até se misturam, já que estamos a todo tempo nos comunicando, ora através da fala, ora da escrita, de um gesto, de expressões faciais, sorrisos, da leitura de um texto, de um documento, de revistas e jornais. É preciso ter em mente que só através de uma comunicação clara, segura e objetiva é que poderemos nos aprofundar nos níveis de conhecimento pessoal, tecnológico e social. Com certeza nada acontece sem que haja prévia comunicação. Comunicar bem não é só transmitir ou receber bem uma informação. A comunicação consiste numa troca de conhecimentos e também de entendimentos, através de pactos entre os interlocutores. É preciso considerar também as emoções, o contexto e a situação em que se tenta trocar conhecimentos, ideias ou qualquer outra mensagem, seja ela verbal, aqui se utiliza de palavras, né, através da escrita e da oralidade, ou não verbal, né, aquela que ocorre através de gestos, cores, imagens, sentimentos, o próprio cheiro também. Em síntese, podemos dizer que um grupo social combina entre si e utiliza um conjunto organizado de elementos representativos, os signos linguísticos, dos quais Sucy já nos falou. É a ideia da língua enquanto estrutura. Tais símbolos são diferentes de um idioma para outro e variam de acordo com cada cultura. O homem inventou a linguagem para exprimir seus sentimentos, suas intenções e vontades, fazendo com que as pessoas interagissem e convivessem em sociedade, como nós vemos hoje. Mas, enfim, o que é comunicar? Segundo Martins e Zilberknop, 2009, é impossível para o homem moderno viver sem se comunicar, já que, para os autores, a comunicação consiste numa força de extraordinária vitalidade na observação das relações humanas e no comportamento individual. Portanto, está provado que a comunicação é um processo social sem o qual a sociedade não existiria, ou pelo menos não haveria organização. Sendo assim, a comunicação entre os seres humanos, entre nós, é um processo indispensável à sobrevivência na sociedade. Ela estabelece, através de diversos recursos, como a palavra, os gestos, os movimentos, os símbolos e até o silêncio, uma espécie de silêncio fundador que também tem o seu sentido, diversas intenções no momento da comunicação entre os interlocutores. No entanto, apesar de todos esses recursos, certamente é a palavra, não é, a linguagem verbal, o instrumento que tem sido preferido pelos seres humanos para expressar seu pensamento, interagir com o outro e se fazer compreender. Se pensarmos bem, perceberemos que comunicar é estabelecer uma relação com alguma coisa ou com alguém, um interlocutor, transmitindo sinais através de um código que pode ser convencionado à linguagem humana ou natural, sinais fisiológicos, por exemplo, uma dor, febre, enfim. A comunicação deve acontecer de maneira lógica, clara e coerente, pois é a base das relações entre os homens, que, a partir e através dela, se tornam agentes em suas respectivas comunidades, influenciam o meio em que vivem e afetam as pessoas que estão à sua volta, o seu ambiente físico e a si mesmos, produzindo reações. Para que uma mensagem seja transmitida com sucesso,
é preciso que o falante esteja atento a fatores como a habilidade comunicativa, atitude, nível de conhecimento do ouvinte e as posições ocupadas dentro do sistema sociocultural. Assim, ele deverá produzir uma mensagem adequada ao contexto, ao grupo social do receptor e ao momento em que ocorre a comunicação. Pensemos aí nas diversas situações sociais que nós vivenciamos no dia a dia. Para cada uma delas é preciso adequar a linguagem. Portanto, o processo de comunicação visa estabelecer uma interação entre as pessoas através de situações comunicativas. Todo ato de comunicação verbal, por exemplo, envolve sempre 6 componentes básicos, descritos na década de 60 pelo formalista russo Roman Jakobson. No esquema a seguir, observemos estes componentes, conhecidos como os elementos da comunicação, neste slide que nós vamos apresentar. Vejamos aí, pessoal, essa ideia proposta pelo estudioso Roman Jakobson. Nós temos nessa primeira extremidade o emissor, que seria o falante, um dos interagentes do processo comunicativo. Na outra extremidade, o receptor, o qual vai receber, vai ouvir essa mensagem, interagindo posteriormente com o emissor num processo circular, cíclico. No centro nós temos, aqui nesse organograma, o canal de comunicação, não é? Como é que o indivíduo vai estabelecer esse processo de comunicação, enviar a sua mensagem, que está ali também grafada. Acima, o referente, que refere-se ao contexto, e o código, que refere-se à língua, por exemplo, que será utilizada para transmitir, para processar essa mensagem. Nós temos aqui também alguns fatores que podem prejudicar, dificultar um pouco o processo de comunicação. Ruído, por exemplo, enquanto interferência indesejada na transmissão de uma mensagem. Durante uma aula, por exemplo, pode ser que o barulho da turma ou dos carros movimentando numa via próxima possam atrapalhar o processo de comunicação, essa interação entre professores e alunos. Ambiguidade, que refere-se à desorganização da mensagem, algum período fragmentado, ordem inversa, inadequação vocabular e alguns fatores semânticos também que podem dificultar a aprendizagem do aluno, inclusive devido aos conhecimentos prévios de que nós vamos falar, caso ele não os detenha. A redundância, que consiste na repetição desnecessárias de palavras ou termos. Observamos então que esse esquema proposto por Roman Jakobson não pode ser compreendido atualmente como algo automático, mas como um processo circular, em que há uma interação dos interlocutores. Às vezes, quando são utilizados 2 canais simultâneos, a qualidade da mensagem aumenta. Ver e ouvir, por exemplo, é melhor do que só ver ou só ouvir, mas se o falante não souber utilizar bem esses canais, poderá prejudicar o sucesso da comunicação. Por exemplo, se um conferencista apresenta um trabalho usando um data show, por exemplo, e não consegue combinar sua fala com as transparências, com os slides apresentados, ele poderá tornar mais difícil a compreensão do conteúdo pelos espectadores. Além disso, no processo comunicativo, há que se pensar na empatia, que é o colocar-se no lugar do outro, para adequar a sua linguagem, ficar atento aos elementos de monitoramento dessa linguagem e da comunicação, a fim de pensar, refletir se estaria ou não havendo uma compreensão.
Vejamos agora um pouco sobre as funções da linguagem. Toda mensagem tem uma finalidade, uma intenção predominante que orienta sua produção. Ela pode ter uma finalidade de informar, persuadir, provocar humor ou até mesmo emocionar os leitores. Podemos sintetizar que na comunicação sempre há uma intenção e assim podemos considerar algumas funções da linguagem a partir dessas finalidades de acordo com os estudos também do formalista russo Roman Jakobson. Vejamos a classificação das funções da linguagem predominantes nos textos, as quais são expressiva, conativa, referencial, fática, metalinguística e poética. Acompanhe no slide. A função expressiva, pessoal, ou emotiva, é aquela centrada no emissor, remetente ou locutor, e expressa sua atitude, sua emoção, seu estado de espírito em relação ao que fala. Pode ser encontrada em textos poéticos, em poemas, enquanto gênero, mas também em outros gêneros utilizados na publicidade, numa carta pessoal e até mesmo nas letras de música, que nós ouvimos diariamente. A função conativa ou apelativa é a que está centrada no destinatário. Apelativa também porque sua função é estimular o receptor a tomar uma atitude, tentando persuadi-lo, tentando influenciar seu comportamento. E é uma função que é bem comum nos textos publicitários, já que ali nós enxergamos um apelo comercial, um apelo para o consumo. A função referencial ou denotativa tem por objetivo transmitir informações. Também chamada denotativa porque está centrada no contexto. A mensagem apresenta linguagem clara, ou deve apresentar, direta, procurando traduzir a realidade objetivamente. Uma linguagem comum aos dicionários, textos jornalísticos, textos jurídicos, em que espera-se que não haja tanta ambiguidade e que o pessoal não se sobressaia, mas os aspectos denotativos. A função fática encontra-se centrada no contato, no canal, e nela predomina o cuidado de estabelecer ou de manter a comunicação, isto é, de manter o contato entre o emissor e o receptor. É quando, por exemplo, nós nos encontramos na rua, no centro da cidade, em algum espaço social com um amigo e cumprimentamos com as expressões do dia a dia. Olá, como vai? Tudo bem? Ao atender o telefone, como forma de manter aquele contato. Às vezes, nem tanto com o interesse de transmitir informações concretas, denotativas, mas apenas para manter a comunicação. Na fila do banco, por exemplo, em outra fila, em outro espaço social, quando nós, entre aspas, puxamos conversa com alguém que também está ali, nos remetendo, por exemplo, ao tempo. Puxa, hoje está nublado, está muito quente, muitos claros, enfim. São elementos da função fática. A função metalinguística está centrada no próprio código, isto é, centrada na língua. O emissor usa essa língua como código para dar alguma explicação, fazer ressalvas, apresentar uma definição, um conceito. É o caso, por exemplo, dos verbetes de dicionário que, utilizando a própria língua, nesse caso a língua portuguesa, explicam os conceitos que são concernentes aos diversos campos do saber que fazem parte da língua. A função poética, bem ligada à função emotiva também, enfatiza a mensagem. Se ao ler um texto, por exemplo, você perceber que o objetivo da mensagem é mostrar um trabalho de elaboração da linguagem
então está diante de uma função poética, que não abrange somente a poesia, mas também outras manifestações textuais. A diferença entre a emotiva e a poética é que, nesta, nós vamos observar o trabalho de construção aí do autor através da métrica, não é? Veremos se o poema é decassílabo, se trata de um soneto, o trabalho com as rimas, com a seleção das palavras e outros elementos que tornam esse trabalho com a linguagem mais expressivo, diferenciado. Pessoal, chegamos então ao final dessa primeira aula, nosso primeiro encontro aqui nesse curso de Ciências Biológicas com a disciplina Língua Portuguesa. Espero que tenham gostado e que as informações tenham sido passadas de maneira clara. Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores, presencial e à distância, e também comigo, através dos canais de comunicação que estão presentes na plataforma. Agora vocês realizarão um trabalho que será melhor explicado pela tutora presencial. E espero que tenham sucesso. Estamos aqui também para colaborar. Um grande abraço e até a próxima aula.